grande prazer e imensa honra que a Namatra recebe aqui no nosso 16º Conamate, o professor Dalmo Dallari, nosso colaborador já de diversos outros eventos, um grande jurista, renomado jurista nacional e figura proeminente na nossa sociedade. Nós gostaríamos de agradecer a presença do professor, sua palestra aqui no nosso evento e, ao mesmo tempo, dirigir algumas perguntas em complemento àquilo que o senhor já nos ilustrou nas palestras. Professor, nos últimos tempos cresceu muito a exigência de um judiciário mais eficiente, mais moderno, mais transparente, mais digno da população, com uma cobrança maior pelos serviços que a magistratura presta à população. Como é que o senhor vê a fixação de metas para o alcance desses resultados? Como é que isso influencia o trabalho dos juízes e qual a consequência que isso pode ter para esse trabalho? Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo privilégio que me foi dado de estar aqui. Eu venho já há anos acompanhando as atividades da Namatra, atividades extremamente positivas. Acho que ela já tem dado uma contribuição excepcional pela melhoria da prestação dos serviços jurisdicionais no Brasil em benefício do povo brasileiro. De maneira que eu fico feliz por participar desse trabalho. Agora, em relação à sua questão, eu diria o seguinte: nós estamos vivendo uma certa ambiguidade, especialmente a partir da Constituição de 88, ampliou-se muito o acesso ao judiciário, por duas razões básicas. Uma delas é que muitos brasileiros não acreditavam que o judiciário estivesse também a serviço das camadas mais pobres. O judiciário era visto como um serviço para as elites. E isto, felizmente, já mudou muito. E o segundo aspecto é que aumentaram as possibilidades de acesso. Além de as pessoas acreditarem, a criação de meios, como, por exemplo, defensoria pública e também de serviços jurídicos em muitas entidades, tudo isso fez com que crescesse enormemente o número de processos judiciais. Então, isso, em princípio, traz um problema. Quer dizer, aumentou muito o número de processos e os juízes então ficam sobrecarregados e uma das consequências é uma demora maior nas decisões judiciais. E, por causa disto, há quem... há, inclusive na imprensa, quem faça críticas muito pesadas aos judiciários, aos juízes, como se eles não estivessem trabalhando. É culpa deles a demora. Os juízes não estão prestando atenção, não estão percebendo que estão atrapalhando. E, na verdade, isso é hipócrita e falso. Quer dizer, ainda estamos com a necessidade de um ajuste no sentido da concessão dos recursos necessários para que o judiciário possa, então, enfrentar essa nova demanda. Quer dizer, de fato, nós ainda estamos vivendo a situação antiga do judiciário como um poder de segunda categoria. Aliás, eu escrevi isso no meu livro O Poder do Juiz. Afirma-se que todos os poderes são iguais, mas o judiciário é o menos igual. Por quê? Porque é o menos independente. E, inclusive, a partir da obtenção dos recursos financeiros, ele é totalmente independente. E depois, em face de uma visão neoliberal, foram adicionados ainda elementos muito negativos, como, por exemplo, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. É um nome muito bonito, mas, na verdade, é Lei de Irresponsabilidade Social. Porque, entre outras coisas, por causa desta lei, muitas vagas de juízes não foram preenchidas. Nós tínhamos há não muito tempo, no Tribunal Regional Federal de São Paulo, essa situação, juízes concursados, as vagas existentes e a impossibilidade de nomeá-los, de preencher os cargos, porque estourava o limite de gastos. Então, ainda existe esse problema, o judiciário ainda não é visto como um verdadeiro serviço. Quer dizer, muitos que têm poder de decisão no governo ou por influência do poder econômico, veem o serviço judiciário quase que como um desperdício.
E é necessário, então, falar a respeito disso, escrever, chamar a atenção, mostrar que, na verdade, é um serviço essencial. O serviço do judiciário é essencial e absolutamente indispensável para a possibilidade de uma sociedade livre. E mais ainda, a Constituição brasileira diz que o Brasil é um Estado democrático de direito. Democrático de direito significa que os direitos de todos vão ser igualmente reconhecidos e protegidos. Quer dizer, democrático porque não estabelece desigualdade, é igualdade de direitos, igualdade no reconhecimento das pessoas como valores essenciais e essencialmente iguais. E é democrático de direito porque as relações sociais se desenvolvem segundo normas jurídicas e os conflitos são resolvidos também por vias jurídicas, por via institucional. E este é um aspecto fundamental que é de responsabilidade do judiciário. Quer dizer, esta possibilidade de oferecer a solução pacífica e justa para os conflitos sociais, para os reclamos quanto aos direitos fundamentais. Então, na verdade, são aspectos extremamente importantes e é muito oportuno que a ANAMATA levante essas questões, discuta isso, até mesmo para despertar a consciência dos políticos, do que tem poder de decisão. O senhor verifica algum risco para a qualidade da prestação jurisdicional, a essa exigência, essa cobrança, às vezes um tanto quanto exacerbada, até mesmo com estipulação de prazos ou metas para o cumprimento dessas decisões, quando ainda é notório que muitas vezes os recursos existentes em favor do judiciário, inclusive em favor dos juízes, as próprias condições de trabalho, não seriam as mais adequadas para atingir esse resultado? Sim, na verdade, eu já tive a oportunidade também de publicamente me expressar a respeito disto. Esta cobrança de quantidade é absurda quando se trata do judiciário. Quer dizer, exige-se quantidade de decisões como se fosse a quantidade de produzir latas de cerveja, a quantidade de produzir qualquer objeto. Quer dizer, na verdade, uma decisão judicial demanda reflexão, demanda cuidado, exatamente para que ela seja justa. Então, não é possível tratá-la como se fosse a produção de coisas. Então, vamos quantificar. O juiz é bom se ele produz tantas sentenças por mês ou por ano. Quer dizer, isto é um absurdo total. Eu também já tive ocasião de ressaltar isto dentro dessa concepção da simples quantificação, da verificação da quantidade produzida. O que se acaba tendo é uma produção muito grande de injustiças. Então, vamos produzir 20 sentenças por semana. Não importa se elas são justas ou não, importa que produziu. Então, é a quantificação. Então, na verdade, quem está determinando isso, defendendo isso, não percebeu a importância e o verdadeiro significado das decisões judiciais, do papel do judiciário. Quer dizer, não é possível esse tratamento pura e simplesmente quantitativo. É evidente que se houver negligência, se houver excesso de demora, isso deve ser coibido, que isso é ruim para o próprio judiciário. Mas não se há de confundir esta cobrança de diligência da maior velocidade possível com a fixação de cotas, de metas quantitativas para a avaliação do bom ou mau juiz. Dentro ainda dessa linha de tendência de tentar se encurtar a duração do processo, de observar o princípio da duração razoável do processo, algumas inovações têm sido experimentadas na tentativa de evitar a protelação dos recursos, a utilização de recursos indefinidamente, como os aspectos da repercussão geral, das súmulas vinculantes. Como é que o senhor avalia esses mecanismos? O senhor acha que isso é um mecanismo eficiente para evitar que o processo se arraste longamente durante tanto tempo? Não. Ou isso pode ser uma violação da independência judicial na hora de julgar? Eu tenho sérias restrições a essas medidas aceleradoras. Assim, por exemplo, a súmula vinculante. Porque, na verdade, ela coíbe a independência do juiz. Ela cria um sistema autoritário. Quer dizer, a verdade é esta e só esta.
E quando nós sabemos que cada caso é um caso, quantas vezes já se escreveu isso? Quantas peculiaridades existem em cada caso, as peculiaridades pessoais, peculiaridades sociais que precisam ser consideradas. Então, na verdade, esta imposição de padrões de decisão, agride a independência do juiz e compromete seriamente a garantia da justiça. A construção da jurisprudência fica um pouco engessada com isso, quer dizer, não se corre o risco de haver pouca inovação jurisprudencial? Eu, aliás, também tenho ressaltado um aspecto que a experiência me ensinou. Eu me formei em 57, de maneira que eu tenho um longuíssimo tempo de participação e de observação. E um aspecto que eu acho muito positivo, que eu já pude observar, é que muitas vezes o voto divergente no tribunal abre uma nova jurisprudência, chama a atenção para um novo caminho mais justo. Então, este voto divergente, que não seria possível nessa padronização, é uma contribuição extremamente importante para a garantia da justiça e é preciso que ele seja preservado. É que o senhor avalia a iniciativa do então presidente do Supremo, o ministro César Peluso, que tentou encaminhar um projeto de lei, um anteprojeto de lei, no sentido de restringir ou de limitar cada vez mais a possibilidade de recurso. O senhor acha que isso seria um mecanismo que nossa legislação tivesse recursos, menor quantidade de recursos que pudessem tornar o próximo? É salutar discutir esse aspecto, mas eu acho que o ministro Peluso exagerou. E com a sua longa experiência, ele deveria ter percebido isso, que, mais uma vez, nós caímos no problema da simples quantificação. Menos recursos, menos prazo significa menos trabalho, então o judiciário não vai retardar nas suas decisões. Mas isso pode ser exatamente o caminho para as injustiças. E aí eu lembraria isso, que de fato existem medidas processuais que precisam ser reexaminadas, que precisam ser estudadas. Mas lembraria um aspecto: quem mais utiliza esses recursos protelatórios são exatamente os advogados das camadas mais ricas. Quer dizer, que tem toda a possibilidade, tem os melhores advogados, mais hábeis e tem dinheiro suficiente para ficar suportando uma demanda judicial por muito tempo. Então, na verdade, essa é uma distorção. Acho que sim, é conveniente, é necessário que permanentemente se esteja atento ao aperfeiçoamento possível do sistema processual, mas sem cair nessa quantificação exagerada, absurda, que será, sem dúvida, o caminho para a injustiça. Agradeço muito a presença do professor Dalmo Dallari, as suas rápidas palavras e breves palavras, mas sempre um grande conteúdo, grande sabedoria e grande experiência para todos nós. Agradecer a sua participação no nosso congresso e dizer a todos que estamos no site, essa entrevista está publicada no site, e todos aqueles que tiverem eventual contribuição ou opinião para ser tratada, poderão encaminhar para o tv@namatra.org.br, um e-mail que poderá receber suas sugestões. Obrigado, professor. Agradeço a sua presença mais uma vez. Prazer muito grande, mais uma vez, cumprimentos pelo excelente trabalho que tem feito. Muito obrigado.